Olá, tudo bem? Continuando a nossa série dos 8 pecados comuns que praticamos e que muitas vezes não percebemos que estamos praticando, ou quando percebemos não achamos que é grave ou que é sério. Hoje eu quero falar sobre a impureza sexual. É um assunto meio chato, mas é que é necessário ser abordado, tá bom? Olha só, o nosso corpo, a palavra de Deus diz que ele é o templo do Espírito Santo. É o templo onde o Espírito de Deus habita. E quando praticamos qualquer tipo de imoralidade sexual, qualquer tipo de impureza sexual, nós estamos pecando contra o santuário do Espírito Santo, tá bom? Que é o nosso corpo. Estamos profanando a moradia dele. 1 Coríntios capítulo 6, 18 a 19, nós vemos isso com mais clareza. Olha só. A palavra de Deus diz assim: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Aí ele continua: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ele está dizendo que vocês não sabem que o seu corpo é o santuário do Espírito Santo? Essa é a primeira coisa. E ele termina dizendo: vocês não são de vocês mesmos. O nosso corpo não pertence a nós, o nosso corpo pertence a Deus. Ele nos comprou por preço, diz o verso 20. Tá bom? Meu querido, impureza sexual se refere a pecados sexuais. O sexo em si, ele não é uma coisa má. Não. Ele não é uma coisa má porque foi criado por Deus para ser vivido, para ser desfrutado entre as pessoas casadas, tá bom? Por ser Deus o criador da sexualidade, ele determina a maneira correta que a sexualidade deve ser vivida. Gênesis 2, versículo 24, diz assim: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Olha assim, observando nesse texto, nós vemos que o sexo ele deve ser entre pessoas casadas, entre pessoas de sexos diferentes e entre apenas duas pessoas. Ou seja, o sexo ele é pós-matrimonial, heterossexual e monogâmico. Tá bom? Essa é o alicerce do ensino sobre sexualidade na Bíblia. Então o sexo ele sempre deve ser encarado como um assunto muito sério em nossas vidas, em nossas conversas, em nossas leituras. Nós devemos sempre tratar desse assunto com bastante seriedade. Qualquer atividade sexual praticada fora do casamento é imoralidade sexual. Ou seja, é pecado, tá bom? E aí que entra também a pornografia. A pornografia que é tão comum e tão normal hoje em nosso mundo. Nós vemos a pornografia estampada muitas vezes em outdoor, na rua, tá bom? Nas novelas, nos filmes, nos seriados, nos animes, que os jovens gostam tanto, tá bom? Está descarada a pornografia. Então precisa de um cuidado especial com relação a isso, ok? Pornografia é impureza sexual. E também se refere ao uso de palavras torpes, né? Palavrões, palavras maliciosas, palavras com duplo sentido, palavras com conotação sexual. Hoje em dia é muito difícil você assistir um programa de comédia, sabe? Ou um filme de comédia, porque todas as piadas têm conotação sexual. E isso é impureza, tá bom? Isso é imoralidade sexual, isso não cabe nos lábios de um cristão, ok? Então, o alerta
para nossas vidas é cuidado com o que você vê, cuidado com o que você assiste, cuidado com o que você ouve e principalmente, né, cuidado com o que você fala, tá bom? Nesse aspecto, cuidado, para você não estar imitando o mundo, cantando músicas que contêm palavrões, que contêm sentidos sexuais. Cuidado com assistir coisas que são impureza sexual, tá bom? Você não foi criado para isso, você foi criado para algo maior e melhor. Você foi criado para limpeza, para pureza ao lado do nosso Deus. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Tá bom? A Bíblia é clara, devemos fugir de todo tipo de impureza sexual. Um dos textos mais fortes que falam sobre isso e que deixam claro essa questão está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, do verso 3 a 8. Olha só o que diz. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com um desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Dessarte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Bom, depois dessa leitura eu não preciso falar muita coisa, né? Nós somos chamados para viver uma vida santa, uma vida pura, e a fugir de todo tipo de impureza sexual, tá bom? Leve esse assunto muito a sério, medite sobre isso e reavalie a sua vida com relação a isso. Como que você está lidando com essa questão? A questão da impureza sexual. Deus abençoe a sua vida. Amém?